Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Olá, para você que está com a gente, satisfação em mais uma vez estar com você aqui pelas plataformas digitais. Antônio em Contexto. Eu estou aqui ao lado de Fábio Hernandes. Doutor Fábio Hernandes é advogado, é vereador, e eu estou conversando com ele agora porque ele chamou aqui na tribuna um tema bastante interessante e preocupante, tendo em vista que a Câmara Municipal até já fez audiência pública para tratar da questão. Trata-se do problema da relação SEMAR e consumidor. Doutor Fábio, o senhor foi bastante contundente ali nas suas colocações, e a gente aqui nessa oportunidade tem a intenção de tratar dela, também invocando algumas coisas do ponto de vista jurídico. Qual é o fator preponderante nessa discussão? Antônio, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade aqui no seu programa e dizer para a comunidade, para a cidade Imperatriz e para os consumidores que se sentem lesados pela concessionária de energia na cidade Imperatriz, que é a dona SEMAR. Uma empresa esta que vem cada vez mais desrespeitando a legislação federal, as resoluções que disciplinam a relação de consumo, especialmente no que tange o corte e a suspensão de fornecimento de energia elétrica sem respeitar os 15 dias a notificação. Outra questão grave é as contas exorbitantes. Eu tenho percebido, o senhor é parlamentar aqui, antes de ser parlamentar, o senhor já acompanhava aqui, a Câmara Municipal tem uma lei que proíbe, por exemplo, os cortes de energia. Parece que está tendo um conflito que as pessoas dizem, os funcionários da SEMAR dizem para o consumidor que essa leizinha e seu vereador que tome o seu rumo, que essa lei não tem validade. Qual é a linguagem que se pode dizer para o consumidor? Porque isso dá a ideia de quê? Que o parlamento, que se o parlamento faz uma lei, a lei passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que é para determinar a constitucionalidade dela. Se faz uma lei e ela não está em vigor, o que é que está pegando nesse sentido? Muitas das vezes servidores aí da concessionária agem até com desprezo com a legislação municipal, com os representantes do povo que foram eleitos pelo povo para representar tão bem a cidade de Imperatriz. Eles dizem, em algumas aí, uma linguagem bem coloquial, bem pífia, bem menosprezante à casa, dizer que uma leizinha municipal não tem valor para suspensão de fornecimento aos finais de semana, ou seja, sexta, sábado e domingo, e procuram fazer isso realmente na sexta-feira ou no sábado, suspender o fornecimento de energia daquelas pessoas que mais necessitam, aquelas pessoas que têm um idoso em casa, aquelas pessoas que têm crianças, lactantes, idosos, deficientes, pessoas de baixa renda em que eles agem dessa forma abruptamente, suspendendo o corte, sem respeitar o mínimo a legislação municipal. Se tem uma lei, se ele alega que é inconstitucional, pois que ele derrube a lei mediante um controle de legalidade do Poder Judiciário. Mas se a lei está em vigor, essa lei tem que ser cumprida. Para não ser cumprida, ela teria que passar pela ação direta de inconstitucionalidade, que o pessoal chama de ADIM. Uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Eles nunca alegaram esse vício, nunca alegaram essa ADIM no tribunal com a lei do município. Então é uma lei que está em vigor, uma lei que tem que estar cumprida. Então a empresa está agindo com desorbanidade, o que a pessoa não está agindo com urbanidade e com respeito a um poder constituído na Constituição Federal. É um tópico bem interessante este. Então peço aos colaboradores da empresa para que cumpra essa lei, para que respeite, e principalmente não para que cumpra a lei, respeite o consumidor, respeite aquelas pessoas idosas, respeite a criança, respeite o cidadão imperatrizense que está vivendo uma conta exorbitante na sua mensal, que é o pagamento de uma conta que muitas das vezes não tem clareza no detalhamento dessa conta. Falar em contas exorbitantes é o que não falta naquela audiência pública, que o senhor inclusive estava presente, né? A SEMAR veio aqui, os moradores, as associações trouxeram aqui talões e mais talões, questões comprobatórias. Tivemos a oportunidade de conversar com o Ministério Público sobre a questão, e aí, pelo tom da fala, a gente percebeu que estava meio atenuante, né? Mas falar em consumidor, a Imperatriz tem defesa do consumidor, tem PROCON, o Estado tem PROCON, e parece que ninguém está se dando conta disso. Percebi aqui na sua fala, inclusive em tribuna, essa preocupação de fazer com que a empresa passe a respeitar o consumidor ou
O senhor falou até na questão de rompimento de contrato de concessão de energia. O que a gente pode dizer? O último caso, a última raça, um cumprimento. Mas, de antemão, eu estou pensando aqui em montar uma associação em defesa do consumidor da cidade de Imperatriz e região. Um exemplo bem caro de conta exorbitante deve-se ser respeitada a conta social de energia. A gente verifica, a conta social é uma previsão legal em lei, é uma resolução federal da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né? A ANEEL, ela tem essa previsão de conta social para aquelas pessoas de baixa renda. E a gente vê que pessoas de baixa renda estão com contas altíssimas. Então, cadê a aplicação dessa conta social? Precisamos rever isso aí. Por isso que é importante a criação dessa associação. E a associação está lançada. Associação em Defesa do Consumidor de Imperatriz e Região. Está lançada, os interessados podem vir até nosso gabinete para que possa se filiar e ter seus direitos resguardados. O nosso gabinete do vereador Fábio Hernandes está já instalando essa associação em prol e defesa dos consumidores da cidade de Imperatriz. Isso quer dizer que a partir dessa semana agora, quem quiser fazer o registro, a filiação, já pode vir direto no gabinete aqui. Pode vir, na segunda-feira nossos assessores já vão estar de plantão para que possa fazer a filiação dos associados. Iremos criar um estatuto da Associação em Defesa. Desse estatuto, vamos depois fazer o registro desse estatuto e após nós adquirir uma personalidade jurídica, nós vamos ingressar com as ações competentes, para nós não ter que necessário oficiar PROCON, oficiar o Ministério Público. Nós vamos diretamente, através da associação, agir com clareza nos direitos, dos resguardos do direito do consumidor. Tá aí, então tá bom. Tá dado o recado para você que acompanha a gente. Agora, já que você deu essa notícia aqui da associação em primeira mão para a gente aqui, nós vamos também estar acompanhando aí o par em par dessa associação. E você que é consumidor e consumidora, aí pode se filiar a pessoa física ou a pessoa jurídica de cada bairro, por exemplo, na associação de moradores, pode se filiar na associação do consumidor. Como é que funciona isso aí? Isso, a filiação vai ser a pessoas físicas, né? Pessoas físicas. Pessoas físicas. A associação sem fins lucrativos, não vai ter custo nenhum. Vamos também confeccionar carteiras em defesa do consumidor. O que é interessante nessa associação aí, doutor Fábio, é que, por exemplo, para um consumidor entrar sozinho com a ação na justiça, fica uma coisinha assim meia, já através da associação já ganha um poder maior, porque já entra um caráter de coletividade, né? E outra, a gente também está querendo fazer essa associação para também não tanto abarrotar o PROCON de tanto serviço, o Ministério Público de tanto serviço, as defensorias, essa associação também para resguardar direitos dos consumidores que estão lá, bem longe, na ponta da cidade. Nós estamos falando de SEMAR, mas do consumidor, tudo que é consumidor vai englobar. Tudo que é relação de consumo. SEMAR, CAEMA, telefonia, tudo. Nós vamos tentar e não vamos mais dar aquela desculpa. Oficiamos o PROCON, oficiamos não sei quem, não sei quem. Não, nós vamos ter associação justamente para isso, para não ficar inerte. Para não termos desculpa de dizer que não estamos agindo em prol da sociedade Imperatriz através dessa associação. Muito bem, muito obrigado por conversar com a gente. Para você que está aí, como eu lhe digo, sempre quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe da comunicação que é feita séria, com responsabilidade e trazendo, sobretudo, a informação para a formação. Antônio em Contexto.